Senhoras e senhores deputados, o PSD considera que o Parlamento, neste momento, está em desvantagem relativamente à Associação Nacional de Municípios, naquilo que é o conhecimento de um conjunto de diplomas que já foi entregue à Associação de Municípios, de decretos-lei ou de anteprojetos de decreto-lei, setoriais que irão operacionalizar a transferência de competências. E nós consideramos isso uma desconsideração do Parlamento, porque, efetivamente, se estamos a falar de descentralização de competências e de uma lei que remete sistematicamente para a sua execução através de decretos-lei, o Parlamento não pode ficar à margem dessas antepropostas ou desses anteprojetos de decreto-lei que são essenciais para compreendermos o conjunto das transferências e para percebermos exatamente como é que elas vão operar e com que dimensão, profundidade e transversalidade. E por isso mesmo nós requeremos e apresentamos este requerimento a pedir que nos seja remetido, que seja remetido a esta Comissão todos os trabalhos preparatórios e todos os projetos de decreto-lei que foram enviados à Associação Nacional de Municípios, porque isso é essencial para nós podermos ter uma visão de conjunto do processo da descentralização. Queria deixar muito claro que o PSD, e já referi isso publicamente, e portanto não estou aqui a dar novidade nenhuma, e já referi isso também ao Sr. Ministro Adjunto, num contacto telefónico que ele me fez e que eu depois retribuí, dizendo exatamente isso. O PSD quer deixar bem claro que da nossa parte o processo de descentralização não avançará se não tivermos uma visão e uma apreciação do conjunto dos diplomas que estão previstos na proposta de lei. E também, e aqui eu reforço, a questão da proposta de lei de revisão do regime financeiro das autarquias locais, da chamada revisão da Lei de Finanças Locais, porque isso é para nós essencial, porque isso é a forma de nós defendermos os nossos autarcas e de defendermos uma reforma que todos queremos que seja bem-sucedida, mas ela só é bem-sucedida se este conjunto de diplomas for devidamente articulado e for concebido de forma que os nossos autarcas possam dar resposta aos problemas que lhes são colocados entre mãos a partir de um processo de centralização. Portanto, não faz sentido avançarmos para um processo sem termos a certeza de que não haverá vazios de poder, que não haverá falta de recursos, que não haverá falta de legislação que permita aos nossos autarcas cumprirem com o pacote de centralização. E nós temos essa responsabilidade maior, como Parlamento, porque não vamos estar aqui a aprovar uma lei e depois amanhã deixamos toda a gente desconfortável. Nem as competências estão do lado do Governo, nem as competências estão do lado das autarquias, porque as autarquias sem meios não vão operacionalizar essa transferência de competências. E o Governo vai se desculpar que já passou. E é a nossa obrigação, como legisladores, neste processo, garantir que isso não acontece, porque isso seria, então, o pior de tudo, que era proceder a uma transferência que, mais uma vez, não se iria concretizar na prática. Nós, na minha opinião e na opinião do PSD, não podemos permitir isso e, por isso, apesar de já ter pedido verbalmente, quer que fique registado nesta comissão, quer que fique registado através de um requerimento este pedido de todos os projetos de lei setoriais que já foram entregues e daqueles que vierem a ser entregues ainda à Associação de Municípios, porque o pacote ainda não está completo, e também a proposta de lei da revisão do regime financeiro. Nós queremos todos que a descentralização se opere o mais rapidamente possível, mas queremos, sobretudo, que se opere bem, que seja um bom processo de descentralização para o país e para o poder local e também para o poder central. E, portanto, nesse sentido, entregamos este requerimento que pomos à consideração de todos os colegas. Muito obrigada.